Essa situação é dividida hoje em 4 estágios, estágio 1 ao estágio 4, que são estágios de gravidade. E do estágio 2 para frente, né, a gente chama isso de transfusão feto-fetal grave, que requer um tratamento imediato. Tá? Na transfusão feto-fetal grave, tá, ou seja, de estágio 2 para frente, se não houver o tratamento adequado, a taxa de perda de um ou ambos os bebês é de 95%. Tá? Então, é uma situação extremamente grave. Indo para o tratamento adequado em momento oportuno, a sobrevida de pelo menos um dos bebês é de 90%. Então, a gente muda radicalmente o prognóstico da gestação quando a gente faz o tratamento da transfusão feto-fetal. Como a transfusão feto-fetal é uma doença causada por comunicação dos vasos entre os dois bebês do par monocoriônico, a única forma definitiva de acabar com a doença é eliminando essas comunicações vasculares, porque elas são a causa da doença, tá certo? E só existe um jeito de fazer isso, né? E esse jeito de fazer isso é por uma cirurgia, uma microcirurgia, né? Uma cirurgia pouco invasiva, onde nós entramos na cavidade amniótica com uma câmera de vídeo muito pequenininha, com 2, 3 milímetros, identificamos esses vasinhos que comunicam esses dois bebês e queimamos esse vasinho com laser. E como eu disse, né, hoje os resultados do tratamento da transfusão feto-fetal com laser permitem uma sobrevida de pelo menos um dos bebês, que pode chegar a 90%. Tá? Alguns pontos são muito importantes aqui. A primeira coisa, né, é que toda gestação deve ser avaliada com o uso da ultrassonografia desde o começo. Então, a primeira coisa é não perder o exame de 12 a 14 semanas, que é onde nós vamos confirmar 1, 2, 3 fetos e no meio das gestações gemelares definir se essa gestação gemelar tem 2 placentas separadas ou se existe uma placenta só compartilhada pelos 2 bebês. Então, se essa gestação é dicoriônica ou se essa gestação é monocoriônica. O paciente tem que cobrar do doutor, que vai fazer o laudo do exame de ultrassonografia, se essa gestação de gêmeos tem placentas separadas ou uma placenta para os 2 bebês. E nós temos técnicas muito precisas, ou sinais muito precisos no ultrassom, para definir se essa gestação é de uma placenta só ou de 2. Lembrando que uma gestação dicoriônica, né, é como se 2 gestações acontecessem ao mesmo tempo. Isso tem um comportamento até os bebês nascerem, tem determinados riscos de complicação. Quando eu tenho uma placenta só, é como se eu tivesse uma gestação com 2 bebês, compartilhando o mesmo lugar. E isso aumenta o risco de complicações, inclusive a doença que nós estamos discutindo hoje, que é a transfusão feto-feto. Na gestação gemelar dicoriônica, como ela complica muito menos do que a gestação monocoriônica, essas pacientes podem ser seguidas com ultrassom a cada 4 semanas, via de regra. Na gestação monocoriônica, o segmento ultrassonográfico tem que ser muito mais de perto. A partir de 16 semanas, é obrigatório um segmento quinzenal com a ultrassonografia. Para quê? Para identificar precocemente aquelas gestações monocoriônicas que vão apresentar a transfusão feto-fetal, dentre outras complicações que não são foco da nossa discussão agora. Somente nesse segmento rigoroso é que é possível então identificar a doença em fases iniciais e acompanhar para ver se essa situação vai se agravar a ponto de requerer um tratamento. No estágio 1 de transfusão feto-fetal, que é o estágio mais leve, né, onde existe só uma
pequena discrepância entre os volumes de líquido dos bebês e o tamanho das bexigas, a gente pode acompanhar só com a ultrassonografia, porque às vezes o quadro se resolve espontaneamente. No estágio 2 para frente, tá, é muito importante que seja discutido a terapêutica durante a gestação.